Welcome to our English course for Science. Bem-vindos ao nosso curso de inglês para ciências exatas, né? E a gente está começando aqui com a matemática e hoje o tema da aula é Types of Numbers, que é os tipos de números. E hoje não é uma coisa muito rigorosa, eu não estou falando de algo extremamente matemático como os conjuntos ainda. É só para ver os tipos diferentes de números que você pode encontrar, seja no artigo, no material que você esteja lendo, ou ouvindo a apresentação, ou até mesmo escrevendo ou apresentando em inglês, imagine. Então você tem que saber como se referir a esses números, né? E você vai ver que existe, na verdade, uma variedade deles, né? Vamos entender aqui. Primeiro, natural numbers, que são os números naturais, é aquilo que a gente viu na aula 1, né? São os números 1, 68, 927. Se tem alguma dificuldade com isso, recomendo você ir na aula 1 para poder rever como falar os números normais, né? Ser os números naturais. Agora, além disso, que é o que a gente vai ver na aula hoje, o ponto alto, né? Negative numbers, então temos aqui esse termo negative, então tem um americanizado negative, se for britânico significa negative numbers. Então você poderia colocar então esse adjetivo negative nos números negativos, bem óbvio, né? Então aqui ficaria negative 4, negative 18, negative 54. Então você só usar isso antes do número negativo, você tem que chamar ele de negativo, em outras palavras. É interessante lembrar que, em português, a gente burla isso usando o nome menos tal número. Por exemplo, em português é comum a gente chamar aqui menos 4. Em inglês, existe uma palavra para menos, a gente viu na aula 1, ou 2, na verdade, minus, mas a gente não vai usar minus nesse caso aqui, porque pelo menos eu não vejo isso ser usado. Minus é uma operação de subtração. Então, nesse caso aqui, a gente tem que usar um adjetivo para dizer que uma característica desse número aí é ser negativo. Então, a gente usa a palavra negative 4, e assim vai. Então é só para a gente não cair no costume da nossa língua portuguesa de usar minus, a palavra menos, antes do número negativo. Non-integers. O que seria non-integers? Integer é um número inteiro, como a gente viu. Seria juntar natural numbers com negative numbers, né? Seria integers, números inteiros. Já estou dando já um spoiler da aula de conjuntos, né? Mas non-integers, então, seriam aqueles números que não são inteiros. Se você é da área de computação, você deve conhecer também como float numbers, que seriam os números flutuantes, e decimals, ok? Então, veja só exemplos, 0.6, 7.2, 399. Como é que eu vou ler? Aqui já tem a dica. O ponto a gente fala point, basicamente. Então, 0.6, 7.2, 3.99, ok? Então, é assim, simplesmente assim que a gente lê o número decimal, né? Non-integers. Agora, detalhe, viu? Porque você vai perceber uma coisa importante. Em português, na verdade, nos livros, e principalmente no livro de matemática e talvez de física, feitos aqui para o Brasil, é comum usar uma convenção. A convenção é a seguinte: a gente usa aqui no Brasil a vírgula, comma em inglês, a vírgula, para separar o inteiro da parte decimal. E a gente usa o ponto para marcar as três algarismos, né? Então ficaria 1000 se a gente escreve 1.000, 1 milhão, 1.000.0000. Então a gente usa essa convenção. Vírgula para decimal e para de 3 em 3 algarismos fazer a divisão, a gente usa o ponto. No material em inglês, por via de regra, a convenção é o contrário. Quando eu falo convenção, eu quero dizer que não tem um motivo de ser assim. É assim. Então, o material em inglês é o contrário. Então, veja só o exemplo. No material em inglês, esse número que vai aparecer agora, olha só, ele deve ser lido assim, 1.914, 1.914, significa que esse é o número decimal e ele está entre 1 e 2, muito perto do 2, mas menos que 2, ou seja, 1,9 seria no português, né? Agora, esse outro número aí, se aparecesse, a gente não leria 1,914, a gente leria normalmente 1914, 1914. Percebe aí? Então, é invertido. No material em inglês, na maioria das vezes, vai ter o ponto para o decimal e a vírgula para a separação dos 3 em 3 algarismos, ok? Algarismos inteiros. Então, já estamos esclarecidos isso aí, vamos continuar. O outro tipo são as fractions, que são as frações. E fração é aquilo, né? Observe, como é que eu vou ler isso aqui? 2/3. Em inglês, 2/3. Aí você vai pensar, peraí, third, eu lembro que na aula anterior a gente viu que third é terceiro, né? O número ordinal number 3. Então,
Por que está usando aí? Porque, na verdade, a terça parte, na verdade, é a terceira parte. Né? Dividiu em 3, pegou a terceira parte. Então, basicamente, entenda que para você falar fração, você vai ter que usar o seu vocabulário de número ordinal. É por isso que aquela aula é tão importante. Se você vai mexer com matemática, você vai lidar com fração, você tem que saber, então, o número ordinal para poder falar o denominador da fração. Né? 2/3. Então, por exemplo, essa outra fração aqui, veja só, 6/5, 6/5. Então, vai ter que ser isso. Vai ter que ser assim. Você tem que saber o número ordinal. E não é só por isso. A gente vai ver outro caso que é importante também. Agora, veja só, vai começar a coisa a ficar boa aqui. Melhor para quem fala inglês, né? Em português, a gente tem que falar isso aqui como 1/12. Pois é assim que se fala essa fração aqui em português. Tem esse avos nos números que são maiores que 10. Então, não tem, o ordinal no português vai até o 10, que é até o décimo, 1/10. Depois vem avos para tudo que é coisa aí. Em inglês, não. Você pode continuar usando o seu número ordinal para sempre, praticamente. 1/12, e aí vai. Você vai usar seu número ordinal para representar a fração. Um detalhe importantíssimo seria a metade. Como é que eu diria uma metade? Né? Meio, que é 1/2. É o 1, eu não vou dizer second. Nesse caso, você não usa ordinal. Você vai usar a palavra metade, meio em inglês, que é half. Escreve-se como L, half, mas a gente fala half, ok? 1/2. E se for mais que 1 no numerador aqui, se for, por exemplo, 5 meios, você vai ter que colocar meios no plural. Só que half é uma palavra que o plural não é regular. Então não é halves, é halves, entendeu? Então vai ter que ficar assim, 5 halves. E é assim que é a fração quando tem o denominador 2. E para finalizar, talvez a novidade melhor que você vai achar, que também é possível falar assim, ó, 10/7. Sim, dizer um número sobre outro, como a gente fala muito aqui em português, né? 10/7. E fim da história. Agora, recomendação do professor é o quê? Treine sempre a parte mais difícil primeiro, aqui do número ordinal, para depois, quando estiver mais tranquilo, você já se sentir bem de usar tanto o modo fácil. Agora vamos ver dois casos importantes também. Às vezes o número não vem como só um número, vem como uma expressão, e esses dois casos que a gente vai ver agora tem a ver com isso. Primeiro seria exponential, que seria uma expressão exponencial, que tem potência. A gente já viu como ler aquela potência de 2, né? Muito bem, vamos lembrar? Como é que eu diria isso aqui, 5 ao quadrado? 5 squared. Então, lembrando que é squared, que seria mais ou menos em quadrado, né? Quadrificado ali, 5 quadrificado. E por essa lógica, como é que eu diria então 6 ao cubo? Vai ser 6 cubed. Então, atenção a esse D no final, que não é só falar square ou cube, é squared e cubed. Você está incubando né, o 6. Então, essa é uma maneira. Mas observe que eu botei uma coluna aqui bem grande. Meu laser não está pegando não, mas tudo bem. Eu botei uma coluna aqui bem grande, você pode esperar que tem mais coisa aí, né? Observe a segunda opção. Eu também posso falar uma potência assim, ó. 1/2 power. Em inglês, potência, isso vale para tudo praticamente, até na física, a potência da física, é power. Então, power, quando você vê em matemática ou física, não pense que está falando de poder, não é isso, entendeu? Power é potência, então 1/2 power é 1/2 potência. Isso significa que você pode usar isso também para outros números, como por exemplo, 7 ao cubo, que eu posso ler também como 7/3 power. Então, 7 elevado à terceira potência. Percebam que em inglês não tem essa palavra elevado, não precisa, simplesmente 7 à terceira potência que está ok. Eu posso também omitir essa palavra power, 7/3, 7/5, 7/10, e aí vai. Eu posso dizer isso. Também, outro exemplo aqui, 2/4 power, 2/4 potência. E observe agora, se fosse 8 elevado a menos 1, como a gente fala em português, não existe um número ordinal para eu usar aqui no menos 1, né? Não seria -50, negative first, isso não existe. Então, eu tenho que usar assim, ó, 8 of -1. Então, olha só. Quando for um número, isso aqui serve para qualquer um, mas especialmente quando for um número que eu não posso usar uma palavra específica, como square ou cubed, e eu também não tenho um ordinal para usar, eu vou usar essa expressão, o número x8, no caso aqui, to the power of -1. Esse número é elevado à potência daquele número. Então, 8 to the power of -1, então 8 elevado à potência de -1. Então, basicamente isso. Isso é o jeito mais geral que você pode usar para qualquer número
que quiser, né? E é especificamente usado quando você não tem uma palavra ou quando não pode colocar o número ordinal aí. Olha só, quando for e elevado a 3, então eu posso falar e to the power of 3, ok? É a potência de 3. Então percebam que, apesar de ter essas opções aqui, o número ordinal é muito importante. Então aquela aula de número ordinal realmente está cada vez sendo tornando mais valiosa, né? Entender aquilo ali para poder usar quando for falar de potência. E o último caso é uma coisa que é mais simples, apesar de não ser complexo, ok? Imaginary numbers, vamos lá. A unidade imaginária, obviamente, é a letra I. Em inglês a gente vai falar em inglês, né? I. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Esse número complexo aqui, imaginário, 9i. Simplesmente isso. E aqui, 11 minus 4i. Basicamente, muito simples, né? Vamos fazer um exercício para a gente finalizar? Ok, então, acho que ele quebrou um pouco do momento aqui da situação quando apareceu antes, mas read the following numbers. Como é que a gente vai ler esses números aqui? Então, primeiro aqui, como é que eu vou ler? Minus 25? Não, se você pensou isso, está errado. Lembra que aqui é negative 25, ok? Tem que usar o negative, que é um adjetivo. A gente está dando uma característica desse número aí. Esse número aqui agora, observe, letra B e letra C, nós temos um com ponto e outro com uma vírgula. E aí, como é que eu vou ler cada um? Aí tem que lembrar, né? Quando em inglês, na matéria em inglês, o ponto, por via de regra, vai ser caso decimal. Então aqui esse número é um número decimal que está um pouco a mais que 10 e menos que 11. Então eu vou falar como 10.347. Basicamente isso. Essa letra C, então, por ter uma vírgula, a via de regra é a seguinte, que nesse caso aqui é um número enorme, é 10 mil e pouco. Então por isso que tem essa vírgula aqui depois do 10. Então eu vou ler como 10,347. 10.347. Letra D, nós temos uma fração, né? 8 quartos ou 8 sobre 4, né? Então, como é que ficaria aqui essa fração? Se eu quiser falar 8 quartos, eu diria falar 8 fourths no ordinal. Ou eu posso falar também 8 over 4, basicamente isso. Potência, temos 9 ao cubo. Eu posso falar 9 cubed, 9 ao cubo. 9 to the third power, ou então 9 to the power of 3. E o último, o mais simples, que na verdade é complexo, gostei dessa piada, vai ficar assim, 12 plus I, simplesmente, 12 mais eu, ok? Então, obrigado, gente, por terem acompanhado até aqui, que acompanhou. Essa aqui foi a última aula desse primeiro módulo, que eu vou chamar de módulo básico, que é basicamente o que a gente precisa para continuar no curso. Depois, no próximo módulo, eu vou escolher alguns assuntos de matemática básica ainda, mas eu acho que já vai começar a linguagem de função, conjunto e geometria para a gente fazer o segundo módulo, que já vai cada vez mais a fundo na linguagem matemática, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, recomende para o seu colega, amigo que quer aprender inglês para ciências exatas e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Até a próxima!